Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Agora exibido em novo horário, às 4 horas da tarde, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da TCM. E se você ainda não conhece o Novo Eleitoral, acesse novoeleitoral.com e fique por dentro de notícias, artigos de opinião, informações, livros, tudo sobre direito eleitoral e direito partidário. Você que é estudante da área ou você que é cidadão e quer se manter bem informado sobre essa área do direito, acesse o novoeleitoral.com e saiba mais sobre esses temas. Bom, se você quer também entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, vai aparecer na sua tela. O número do nosso WhatsApp é o 999059769. Nós temos também o nosso Instagram, Cidadania, Facebook e também o Twitter, @cidadania_TVC. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre educação e inclusão escolar. Já falamos aqui em diversas oportunidades sobre as pessoas com deficiência, sobre a questão da inclusão, sobre o combate ao preconceito, mas hoje nós queremos conversar sobre a inclusão escolar. O combate ao preconceito ali quando começa na infância, dentro da comunidade escolar. As pessoas com deficiência, o seu histórico de efetivação de direitos começa primeiro com uma negação. Essas pessoas com deficiências, elas eram negadas pelo governo, negadas pela sociedade. Era como se fossem pessoas que não existissem, pessoas que não fossem seres humanos e que não tivessem direito algum. Em seguida, passou-se a uma fase de, não mais de negação, mas de rejeição a essas pessoas. É como se as pessoas começassem a afirmar e a reconhecer que essas pessoas com deficiência realmente existem, mas que elas não teriam direitos. Então, passou-se a reconhecer a pessoa com deficiência, mas continuou-se negando os direitos da pessoa com deficiência. Depois, houve-se um avanço e a legislação brasileira ela começou a prestar o assistencialismo às pessoas com deficiência. Passou-se então da fase da negação para a rejeição para o assistencialismo. O governo e a legislação então começaram a efetivar alguns direitos para que a pessoa com deficiência pudesse viver de alguma forma, pudesse exercer alguns dos direitos que as demais pessoas, as pessoas sem deficiência, elas também exerciam. E agora nós estamos numa fase não apenas de assistencialismo. As pessoas com deficiência, elas não precisam ser assistidas, elas precisam ser incluídas, integradas e tratadas pela comunidade, pela sociedade, pelo governo, pela legislação, como pessoas sujeitos de direitos. Pessoas que, assim como as outras que não apresentam alguma deficiência, vivem, efetivam seus direitos. Então, a nossa legislação hoje ela não é mais tão somente de assistencialismo, mas é sim de reconhecer as pessoas sem deficiência e as pessoas com deficiência como seres humanos com direitos iguais. Claro que na questão da efetivação, da execução dos direitos, ela tem que se dar de forma diferente para que as pessoas que possuem alguma limitação, elas possam exercer os seus direitos de maneira igual. Mas os direitos são do ser humano, sejam eles pessoas com deficiência ou não. Inclusive, a palavra portadora de deficiência, ela foi abolida. O correto é você realmente se referir às pessoas com deficiência. Então, essa questão da pessoa com deficiência, a inclusão na sociedade e mais especificamente a inclusão na escola, durante já a infância, durante o convívio com as outras crianças, é o que nós vamos tratar hoje no programa. Será que existe realmente escola inclusiva? O que faz uma escola ser inclusiva? O que é a educação no tocante à inclusão escolar? Existe diferença para a educação tradicional? Será que realmente é importante que as crianças convivam, alunos com ou sem deficiência?
Ou será que deveriam existir escolas especializadas para aquelas crianças? Então, esses temas nós vamos discutir hoje com a nossa convidada, Shirley Aquino, que é mestre em educação com ênfase em educação inclusiva. Então, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos chamá-la aqui para esclarecer um pouco das nossas dúvidas, conversar um pouco sobre o tema. Não saia daí, o Cidadania volta já conversando sobre esse tema, buscando sempre levar até você informação sobre os mais diversos assuntos, sempre buscando informar você e tornar você um cidadão cada vez mais bem informado e mais atuante. Então, não saia daí que o Cidadania volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta com o Cidadania e neste segundo bloco nós vamos conversar com a nossa convidada, tratando um pouco, como eu já falei no primeiro bloco, sobre educação, inclusão escolar, um tema tão importante, né, que merece cada vez mais ser debatido, ser discutido, para que a gente acabe de vez com o preconceito e efetive realmente os direitos da pessoa com deficiência, integre-os na sociedade, assim como deve ser, né, as pessoas sujeitos de direitos. E para conversar conosco sobre o tema, nós trouxemos aqui Shirley Aquino, que é mestre em educação inclusiva, é também consultora pedagógica, psicopedagoga e também professora de educação especial do RN. Bom, Shirley, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a sua presença, vir aqui tirar um pouco das nossas dúvidas, falar um pouco sobre a inclusão escolar. E eu já vou lhe repassar então a primeira pergunta. Falando em inclusão escolar, o que a gente pode entender por isso? Como que a gente pode compreender? Bem, obrigada, né, pelo convite, todo o convite para falar acerca da inclusão. Considero que é uma relação de confiança, né? Sou muito grata por essa confiança prestada, né, a mim. Então, bem, o que seria a inclusão? A inclusão é quando a gente avalia aquele sujeito, compreendendo enquanto as suas limitações e potencialidades, e daí a gente organiza todo um sistema educacional e mesmo social em prol de respeitar as suas diferenças individuais. Diferenças essas que são variadas a depender da deficiência que cada pessoa tenha. E interessante que quando a gente fala em pessoa com deficiência, né, o simples fato dela ter uma limitação, seja física, né, em alguma estrutura ou funcionalidade do corpo, seja psicológica, seja mental ou sensorial, isso por si
essa anormalidade, digamos assim, em alguma estrutura ou função do corpo, ela por si só não caracteriza uma deficiência. A deficiência, ela, quando é analisada, ela leva em consideração também as barreiras que são colocadas e a dificuldade dessa pessoa em interagir como uma pessoa que não possui aquela limitação, né? Então, a gente precisa enxergar a pessoa com deficiência não apenas na sua deficiência, mas sim na convivência, na integração em todos os setores da sociedade, né? Mas, Shirley, falando um pouco do nosso tema, né, um pouco sobre a educação inclusiva, o que faz uma escola ser considerada inclusiva? O que uma escola precisa fazer para que ela seja inclusiva? Inicialmente, né, a escola que carrega esse nome, eu promovo a inclusão, eu sou uma escola inclusiva. Essa escola tem que inicialmente preparar todo o seu corpo escolar. Vai do porteiro, vai do pessoal da limpeza, principalmente dos professores, gestores e coordenadores. Então, quando se diz que uma escola é inclusiva, é porque aquela escola está pronta, do início ao fim, a respeitar e a estimular o suficiente aquela pessoa com alguma limitação. Então, a inclusão é isso, é conhecer aquelas necessidades especiais e ali promover, em termos de direitos e estruturas, materiais pedagógicos, qualidade mesmo de ensino, tudo aquilo que aquela criança ou aquele adolescente precisa, respeitando a sua necessidade especial. Então, quer dizer que não basta a escola matricular alunos com necessidades especiais ou alunos com deficiência. Ela precisa realmente dar efetivação para que aquele aluno ele aprenda. Precisa, então, criar uma estrutura para isso. Isso, o que é inclusão é justamente isso. É você mudar todo um sistema para incluir melhor e fazer com que aquele aluno aprenda, assim como os demais. Cada pessoa aprende diferente. Então, nós professores estamos acostumados a variar a didática para que aquele aluno aprenda de forma diferente. E com a pessoa com deficiência acontece do mesmo jeito. Só que cada pessoa com deficiência, cada ser humano exige uma forma didática de se ensinar diferente. E é isso que deve acontecer, porque a matrícula por si só não garante uma inclusão. Ele está ali inserido naquele sistema escolar, mas o que vai garantir que ele seja incluído são essas preocupações, essas posturas diferenciadas que vão ali de encontro ao respeito à diferença individual dele. Shirley, você falou aí que cada ser humano, cada aluno tem uma forma diferente, uma didática diferente de aprender. E como se dá, qual a importância dessa convivência do aluno sem deficiência com o aluno com deficiência? Bem, isso envolve até mesmo algo humano, né? Quando a gente não conhece algo, a gente tem aquele preconceito. E quando a gente já conhece algo, a gente já tende a conhecer, não ter muito medo, já saber lidar melhor com isso. Então, a importância de ter uma criança, desde o início, dentro de uma sala de aula, uma criança que tem uma deficiência, com crianças que não tenham deficiência, é importante para criar o quê? Um sentimento de empatia, de conhecer o outro, de vivenciar essa experiência do diferente, porque as diferenças em si são o que nos ensinam. Porque se ficássemos todos mantendo um patamar de igualdade, não aprenderíamos com o diferente, essa estabilidade e essa desestabilidade, que é o conhecer o novo, que é experimentar novas relações, de perceber quais são as características da deficiência, que são várias, a depender, mesmo que tenha a mesma deficiência, mas cada sujeito é diferente em sua individualidade. E a criança, né, ela é muito mais propícia a receber o novo, a receber o diferente do que o adulto, né, que já tem ali várias concepções formadas e vários preconceitos já enraizados. Por isso que o que a gente estimula é que desde a educação infantil o contato com a diferença, com pessoas com deficiência seja estabelecido, seja explicado, seja conversado, seja ali como é que eu posso dizer, gerido bem essa relação, porque tem essa importância. É preciso gerir bem a relação de uma criança que não tem uma deficiência com a criança que tem. Até onde pode ir, quais são os termos a serem utilizados. E na educação infantil, quando a gente realiza isso, fica bem mais fácil, porque a gente está ali mostrando o mundo a uma criança. E estamos mostrando o mundo de um jeito certo, que incluir é a melhor escolha mesmo. Então, o professor trabalha essa questão da
da convivência dos alunos em sala de aula de várias formas, não só, por exemplo, nas atividades, mas na própria convivência entre eles, na hora do lanche, na hora do parquinho, na hora de como brincar com aquela criança que tem alguma deficiência, alguma limitação. Isso mesmo, é entender, por exemplo, na dinâmica de sala de aula, é entender que cada um tem seu tempo. Que aquela criança que está ali com uma necessidade especial tem o tempo dela, mas que ela também aprende, que ela também é capaz, porém é preciso paciência. No dia a dia é ser prestativo, ajudar aquele que precisa, isso é muito bom para manter a harmonia da sala de aula, para manter a harmonia da escola, porque juntos eles aprendem melhor e com a harmonia tudo flui. Shirley, você falou que para uma escola ser inclusiva, ela precisa estar preparado, tanto o seu corpo humano, né, profissional, como também questão de estrutura. Mas o professor que está ali lidando diretamente com aquele aluno com deficiência, o professor hoje, na sua experiência, na sua vivência prática, ele está preparado de uma forma geral? O professor, quando sai da universidade, ele está preparado para lidar com essas crianças? Ou ele precisa passar por treinamentos e formações específicas, assim como, claro, você possui suas especialidades no tema? Bem, assim, como professora, né, falando sobre a categoria, nós lidamos com várias situações desafiadoras na sala de aula, por envolver contextos sociais, familiares, coisas que muitas vezes a gente não consegue gerir. Mas sobre o professor sair da faculdade estando preparado para a inclusão, sinto eu que ainda pode melhorar mais. Alguns conseguem estar aptos a lidar com o aluno com deficiência porque procurou por si mesmo uma formação. Desde que na faculdade não foi assim, como eu posso dizer, estimulado a estudar sobre a inclusão, e é o público de todos nós. Felizmente, os alunos com deficiência estão na escola porque é o direito deles, e os professores de licenciaturas podem se preparar porque eles estão na escola. Então é importante que a universidade, né, enquanto formação, enquanto formadora, esteja lá dando esse aporte ao professor da inclusão. Sinto eu que ainda pode melhorar mais. Quando você fala, é a questão própria da grade curricular, então, das universidades, elas focarem mais quanto a esse lidar, a essa vivência na sala de aula com esses alunos. Isso, ao entender o que é a inclusão, ao entender o que é as deficiências, é isso que as universidades precisam trabalhar. É a vivência também com assuntos inclusivos, com pessoas com necessidades especiais, ainda nos estágios da universidade. Essa experiência é boa porque os estágios são justamente um projeto, né, daquilo que vai ser. Isso, é uma preparação, é o aquecimento do que vai ser a vida profissional. Então, as pessoas com deficiências estarão lá na vida profissional. Então, é importante que se prepare melhor o professor para isso. Essa talvez seja a perspectiva, né, para o futuro, né? A gente sabe que por muito tempo as pessoas com deficiência foram pessoas esquecidas, pessoas negadas pela sociedade, né? Falamos no primeiro bloco um pouco sobre essas fases históricas, primeiro da negação, depois da rejeição, e só então passaram a ser sujeitos de direitos, onde o governo e a sociedade buscavam efetivar os direitos da pessoa com deficiência. Então, talvez a grade curricular ainda seja resquício um pouco, né, desse histórico, né? E aí, a partir de então, pode ser que futuramente, né, mude-se um pouco as grades curriculares com foco, né, também em relação às pessoas com deficiência. Bom, Shirley, mas o professor estando em sala de aula, ensinando na sua sala com alunos que têm alguma deficiência, como ele vai avaliar aquela criança? Como exemplo, vamos supor que existe uma pessoa com uma deficiência física e outra criança com uma deficiência sensorial ou mental. A avaliação, ela se dá de forma diferente das outras crianças? As mudanças nas avaliações devem ocorrer. Por quê? Porque a necessidade especial de cada um é diferente. E o modo como expõe o saber também é diferente. Tem alguns alunos que não falam. Ah, então é porque não aprende? Ele aprende. Aí como é que a gente vai avaliar aquele conhecimento? Através da linguagem que ele domina. Então, por isso que uma avaliação tem que ser adaptada. Adaptada à linguagem daquela pessoa. Porque o aprendizado acontece.
mas a gente tem que saber como é que ele acontece e a gente tem que falar a linguagem do aluno. Então, como você falou, apesar de ser uma educação inclusiva, mas para você avaliar se aquele aluno aprendeu, tem que avaliar conforme as limitações que ele tenha. Isso. E outra questão é que a avaliação é muito importante, porque levanta também a autoestima deles. Faz com que eles se sintam mais participantes daquele movimento, mais participantes daquela aula. Pois é, e muitas vezes os pais, né, os pais da criança com deficiência ficam receosos justamente em relação a isso que você falou. Mas será que o meu filho está aprendendo? Porque o amiguinho dele faz isso e ele ainda não, né? Mas é como você falou, cada criança, cada pessoa tem seu tempo. E cada criança também que está ali construindo, conhecendo o mundo, né? Então, é importante que as pessoas compreendam que a criança com deficiência, ela aprende sim. Claro, dentro das suas limitações e no seu tempo, né? Por isso também, como você falou, sobre a importância dessa convivência do aluno com deficiência e do aluno que não apresenta, né, alguma deficiência, como nós já falamos, na estrutura ou em alguma funcionalidade do corpo. Bom, Shirley, mas nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, continuando, conversando e tirando aqui um pouco das dúvidas sobre educação inclusiva. Então não saia daí que o Cidadania volta daqui a pouco. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Põe em seus aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 km por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia.
Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Estamos de volta com Cidadania, conversando sobre educação e inclusão escolar, aqui com Shirley Aquino, que é mestre em educação, com ênfase em educação inclusiva, consultora pedagógica, psicopedagoga e professora aqui do estado do RN em educação especial. Shirley, nós falávamos no bloco anterior, um pouco sobre essa convivência do aluno com deficiência e do aluno sem deficiência em sala de aula. A gente sabe que ainda existe muito preconceito com relação à pessoa com deficiência em geral e também com relação às crianças com deficiência na escola. E por que a gente fala isso? Ainda há muita resistência de alguns pais de alunos sem deficiência, em que na sala de aula tenham crianças com deficiência. Então, como vocês, professores, escola, comunidade escolar, lidam com essa questão do preconceito? Bem, o preconceito, infelizmente, é uma questão enraizada socialmente, que tem seus avanços, reconhecidos avanços, já diminuiu muito. Nós vemos aí na mídia muita exploração desse tema, muito compartilhamento de informações sobre o que é uma pessoa com deficiência, sobre os direitos que ela tem, isso ajuda a diminuir um pouco o preconceito. Com relação ao preconceito na sala de aula, é certeza, porque o ambiente de sala de aula é um ambiente originalmente de diversidades. São vários contextos familiares, são várias culturas e é ali uma diversidade em que a gente não pode controlar o perfil de cada sujeito. Seja por uma diferença ou por uma deficiência, há o preconceito. No ambiente escolar sempre há, que tem até as questões do bullying, que é um problema da sala de aula, da escola em si. Mas lidar com preconceito, particularmente eu faço muitos trabalhos nas escolas para justamente compartilhar o que é inclusão, o que é deficiência e como cada um pode incluir. Porque isso ajuda a levar o conhecimento para as pessoas, que muitas vezes esse preconceito é justamente por não se ter uma informação suficiente para que tenha um proceder inclusivo, que tenha um proceder respeitoso e ali fica dentro do preconceito e no conformismo eu fico com a informação que eu tenho e faço do jeito que eu sei. Então, quando a gente leva a informação, a gente permite àquele sujeito refazer suas práticas, sempre voltadas à inclusão. A ver aquele sujeito de direito digno e que merece, que é o direito dele, ter certas posturas, ter certo tratamento diferenciado. Shirley, e particularmente eu já escutei pais de alunos sem deficiência afirmarem que não gostariam que na sala tivesse criança com deficiência porque iria atrasar o ensino, iria atrapalhar a didática da sala de aula por conta das outras crianças. Isso procede? A criança com deficiência, ela atrapalha o ensino?
Bem, a criança com deficiência, ela não atrapalha o ensino, porque aquela sala de aula também é para ela. Então, é mais uma criança dentro da sala de aula, que aprende diferente como as outras crianças da sala de aula, que aprende diferente do seu filho que está aí. Ou seja, você quer que o seu filho seja contemplado com as suas diferenças? Então, vamos enxergar melhor as diferenças do outro. Acho que funciona bem assim, mas infelizmente exige uma relação de empatia com o outro. E se colocar no lugar do outro, né? O lugar do outro é o lugar mais difícil de se estar. Mas vamos caminhando quanto a isso, né? Lembrando que existem leis, que existem burocracias e que é o direito daquela pessoa, querendo ou não. E como diz o ditado popular, infelizmente, né? Os incomodados que têm que se retirar. Mas é o direito da pessoa com deficiência estar dentro da sala de aula. Inclusive, você falou em alguns avanços, né, em questão de leis também, a própria palavra portadora de deficiência ela foi abolida, né, porque justamente trazia uma ideia negativa, né, da pessoa estar ali carregando um fardo, carregando a deficiência. Ela, na verdade, é uma pessoa com deficiência, né, que, como já falamos, pode ser uma deficiência estrutural do corpo, mental, sensorial. Então, até essa questão da nomenclatura também, né, às vezes, para tentar amenizar um pouco a questão do preconceito, né? Isso, e a questão do termo portador também envolve a opção de portar ou não, né? Como uma bolsa, um acessório, mas a condição de deficiência, de ter uma necessidade especial, não é uma escolha, né? É uma identidade. Por isso que é a pessoa com síndrome de Down, é a pessoa com surdez e assim vai, porque envolve uma questão de identidade, de quem eu sou no mundo. Eu não porto algo, eu sou. Shirley, e como professora, né, da rede estadual aqui do Rio Grande do Norte, como você enxerga hoje a realidade da inclusão escolar? Existe realmente se você puder falar a título de, claro, Mossoró ou Rio Grande do Norte, existe realmente, você acha que uma inclusão escolar ou precisa ainda avançar ainda mais? Nós temos vários casos que dão certo na sala de aula, né? Escolas que se preocupam em incluir melhor o aluno. Nós temos todos querendo. As pessoas querem, alguns infelizmente não. Mas nós percebemos que há escolas que se dedicam, que investem nos seus professores, que se preparam para respeitar esse outro enquanto necessidade especial, com a deficiência que tem. Então eu acho que as escolas estão caminhando para serem inclusivas. Nós todos estamos aprendendo. E um dos fatores que eu acho principal, que ajuda muito a aprendizagem das pessoas com necessidades especiais, são professores de educação inclusiva especializados que trabalham dentro da sala de aula. Porque é como uma força motriz que motiva ali aquela sala de aula, aquele professor que aprendemos juntos. Então esse intercâmbio de saberes ajuda tanto ao aluno com necessidade especial, que é tanto meu enquanto professora de educação especial, quanto do professor, que é ali o titular do ensino, né, seja matemática, português e etc. Então nós estamos aprendendo juntos e aquele aluno é nosso. Então é responsabilidade legal nossa fazer com que ele aprenda, tirar suas dúvidas e fazer com que todos aprendam, porque muitas vezes na sala de aula eu nem sou professora apenas daquele meu aluno, que para incluir eu preciso mostrar que eu sou dos demais. Porque quando eu mostro que eu sou professora dos demais, eu aproximo mais a turma e eu consigo fazer com que ela me ajude a trabalhar. Ajudando numa atividade, ficando lá um momento enquanto eu me ausento da sala. Então, quando eu me torno mais próxima deles, aí eles me ajudam mais e eles vestem a mesma camisa que eu, que é da inclusão. Então, você acredita que as escolas estão caminhando? Claro, é um processo, não tem como a escola ser inclusiva da noite para o dia. Isso mesmo. Logo assim, o dia a dia da sala de aula, né, a questão das jornadas de trabalho dos professores, às vezes dificulta justamente esse quesito da formação continuada, que é com o aporte da inclusão, das deficiências e etc. Então é uma realidade profissional do professor. A gente tem que compreender isso, mas que pouco a pouco cada um vai fazendo a sua parte, a escola vai incentivando as formações em inclusão e estamos caminhando. Agora, o primeiro passo é querer. Quando a escola quer, quando a escola se esforça, quando a escola reconhece que tem que mudar, aí tudo avança. E hoje, que bom que eu só tenho coisas boas a dizer. De todas as escolas que eu trabalho, que eu presto consultoria, elas estão ali, de mãos dadas comigo, porque elas realmente querem incluir.
Shirley, e como servidora, né, da rede pública e também profissional da rede privada de ensino, existe diferença em relação às escolas públicas e particulares? Existe alguma diferença? Ou a inclusão é para ser escolar independente da natureza do serviço? Bem, por uma relação procedimental, a diferença da escola pública e privada não existe. O processo de inclusão, de uma maneira prática, deve existir igual nas duas escolas, porque envolve justamente a consideração de cada contexto, de cada necessidade e ver o melhor para aquele aluno com deficiência. Com relação a termos aquisitivos e de público, tem uma diferença, né? A escola particular e a pública têm as suas vantagens e desvantagens. Com relação ao perfil do público, também é diferente, né? Que envolve, às vezes, uma classe social diferente da outra. Então, são outras problemáticas que a gente enfrenta na escola pública e na privada já são outras, diferentes. Mas que o processo de inclusão deve acontecer de maneira semelhante em ambas, visando o melhor para aquele aluno com deficiência. Shirley, e a gente sabe que a educação é um direito, né, do cidadão, um dever do Estado, mas ela não se limita à comunidade escolar. É dever também da sociedade e da família a questão da educação. Então, como comunidade, como família, podem ajudar na inclusão escolar? Bem, tem um livro até que eu leio, que eu gosto muito, é que quem ama fala. Então, se você ama, se você defende uma causa, fale sobre ela. Informe, compartilhe, sempre de modo gentil e educado, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. E o segredo para a gente solucionar qualquer problemática é primeiro entendê-la, enquanto preconceito, por exemplo, e depois, juntos, tentarmos superá-la, que é conversando sobre a inclusão. A gente só combate o preconceito, a gente só combate o bullying falando sobre isso. O que é que existe, como podemos resolver e o que é inclusão. Então, quando a gente conversar mais sobre isso, a gente tende a superar muitas barreiras. Pois é, e de nada adianta, né, que a escola ela faça esse trabalho de inclusão se em casa a família não continuar, né, e seguir a mesma linha de combater o preconceito. Na família a gente ainda tem assim, preconceito de todas as formas, né, em relação a vários setores. Então é importante que a família ela esteja sempre em contato com a escola para que eles caminhem juntos, né, e realizem um trabalho no mesmo sentido, né? Por exemplo, uma coisa aparentemente boba, mas que pode refletir essa questão. Antigamente a gente só tinha bonecas brancas, né? Vendia-se bonecas brancas. E hoje a gente percebe bonequinhas negras também, né? Bonequinhas com deficiência. Então é importante justamente que a questão do combate ao preconceito ela venha desde a infância, né? E que a família esteja sempre em contato com a escola. Isso mesmo, a família é o maior diferencial de qualquer processo de aprendizagem. Quando a gente percebe, tanto no contexto particular quanto no contexto público, a diferença de um aluno bom é justamente a presença da família. A diferença de uma inclusão positiva é a presença da família. Então, tanto escola quanto família tem que conversar junto, tem que falar a mesma linguagem e tem que estar ali com os mesmos esforços. Shirley, o nosso tempo está acabando, mas para finalizar, eu gostaria que você falasse sobre as principais dificuldades que vocês enfrentam na efetivação desses direitos, na questão da inclusão. O que é que você acha que poderia melhorar que ainda é uma barreira para vocês? A maior dificuldade que particularmente eu enfrento, né, no dia a dia com relação à inclusão é depender de pessoas, né? Porque eu dependo de pessoas para que me ajudem a incluir melhor aquele aluno. Porque se por minhas mãos eu conseguisse sanar todas as questões que envolvem o preconceito, por mim eu faria. Mas infelizmente, né, e felizmente não depende só de mim. Eu preciso do outro, eu quero esse outro e assim, convencer o outro de que ele pode me ajudar, como ele pode me ajudar e que ele deve me ajudar é o maior desafio. Mas consigo muito. São poucos aqueles que não estão dispostos a segurar minha mão nessa jornada da inclusão. Mas essa questão do pessoal, de querer, é realmente o maior desafio.
Seja qualquer pessoa, seja professor, seja porteiro, seja merendeiro, mas todos precisam querer incluir. Caso não queiram, que é essa a dificuldade, fica um pouco mais difícil de trabalhar, mas ainda assim a gente consegue. Então, daí a importância da gente sempre debater e discutir, tentar combater o preconceito, né? Para que as pessoas fiquem cada vez mais bem informadas sobre o tema e aí consigam talvez ir retirando e se desfazendo um pouco dos mitos e dos preconceitos que possuam, né? Shirley, nós adoramos sua presença aqui, muito esclarecedora. Esperamos que você possa retornar falando sobre outros temas. Estamos aqui de portas abertas. Será um prazer dar continuidade à segunda temporada. Obrigada, Shirley. Nós estamos finalizando o terceiro bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com o quadro Em Pauta e Erval Sampaio falando para você. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Agora, no quarto bloco, nós voltamos com o quadro Em Pauta. Erval Sampaio está chegando aí para você, para conversar um pouco, expor a sua opinião, falar um pouco sobre temas relevantes, temas jurídicos, temas atuais, temas polêmicos, do jeito que ele gosta. Então, roda aí o quadro Em Pauta com Erval Sampaio. Amigos e amigas que acompanham Cidadania, não é? Mais uma participação nossa no programa, no quadro Em Pauta, não é? Com Erval Sampaio Júnior. A gente aqui, infelizmente, está um pouco ausente, muitos afazeres, mas a gente está aqui batendo papo com vocês. E eu venho trazer um assunto que eu reputo importantíssimo hoje, que está ligado, inclusive, com um tema que eu penso que vocês têm visto muito na mídia e que tem uma relação muito importante e preocupante para a sociedade brasileira de um modo geral. Vou fazer uma relação aqui com o que eu chamo de não a demonização geral, vocês vão entender, e a relação com esse famigerado projeto de lei do abuso de autoridade. Explico. Eu nunca concordei, modéstia à parte, tenho coerência com essa demonização ou satanização da classe política. Tá? Eu sempre disse que a classe política, evidentemente, que tem problemas que a gente reputa
que tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, a gente encontra pessoas descomprometidas com a arte de servir ao bem comum do povo e, evidentemente, como descumprir a própria lei, tem que haver a devida punição. Mas isso não significa dizer que as pessoas que estão dentro da classe política, necessariamente, os políticos todos sejam, evidentemente, maus políticos ou políticos desonestos. Isso, evidentemente, esse discurso de demonização é um discurso ruim. Por quê? Porque vai misturar as pessoas de bem com os verdadeiros bandidos que existem. E dentro da discussão do abuso de autoridade, que de modo muito claro, infelizmente, deturpando-se desse sentido, a classe política fazendo revide desnecessário, no meu entender, e na realidade, algo inimaginável de querer se vingar, inclusive se utilizando do devido processo legislativo, da atribuição normal que tem o Ministério Público, o Judiciário e as demais autoridades que combatem a criminalidade, vem agora esse projeto de lei que, na prática, nós vamos agora também demonizar as autoridades, no sentido amplo do termo, do Judiciário. Por quê? Porque da forma que ele está colocado, com a abertura do texto normativo lá, inclusive na contramão, eu diria, científica do próprio direito penal, que demanda para que haja crime, a devida tipificação, você vai o quê? Trazer, na prática, um temor reverencial, um medo natural do cumprimento do mistério normal, do trabalho normal do juiz, ao ponto, inclusive, dele ter medo de fazer o trabalho normal. O direito penal, inclusive, na linguagem, né, a expressão muito boa de um colega, né, o professor Walter Nunes, colega juiz federal, criar um direito penal esquizofrênico. Uma situação realmente preocupante. Então não se pode querer revidar, com todo o respeito que eu tenho ao legislativo e ao executivo, nessa demonização que eu nunca concordei da classe política, fazendo revide com as autoridades do judiciário de querer também demonizar o judiciário. Quem vai perder com tudo isso é a sociedade. Mas aí você pode me perguntar, mas doutor Erval, não existe por parte de algumas autoridades que combatem a criminalidade alguns exageros? Existem. Eu realmente confesso para você que existe. Eu tenho essa experiência que infelizmente acontece. Agora, como é que nós vamos resolver esse exagero? Tem dois modos. O mais comum, inclusive, porque nós já temos leis que tratam, inclusive, desse abuso de autoridade, tem uma lei desde 64, que tem até mesmo expressões abertas, não deveria ser dessa maneira. Nós temos essa lei aí. Essa situação deveria ser trazida em concreto, em específico, quando a gente identifica transgressores da lei, quer seja juízes, quer seja membros do Ministério Público, que transgridam, que abusem do direito, que abusem da autoridade, em concreto, em específico. Aí sim, se punir, como inclusive eu defendo a punição de eventuais políticos. Ou então, outra maneira, vamos criar uma lei, evidentemente, tipificando de modo mais específico, objetivo, como o direito penal no mundo inteiro exige, com situações concretas, individualizadas, e não com expressões abertas, gerais, amplas, que permitam interpretações subjetivas. Aí vai ficar o quê? Uma ampla e restrita demonização de todas as classes, e quem perde com isso é a sociedade. E quem vai ganhar ao final, me perdoe a sinceridade, é a bandidagem. Então me preocupa demais essa situação. A gente com certeza vai também voltar com assuntos correlatos, né, a essa situação. Valeu, pessoal.
Obrigada, Erval, pelas suas posições, esclarecimentos, suas opiniões, sempre informando aí o público do Cidadania. Bom, e o programa de hoje está chegando ao fim, mas próxima semana nós iremos retornar, lembrando, neste novo horário, 4 horas da tarde, aqui na TV Câmara. Então, não saia sem assistir aos demais programas da TV Câmara. Fique aí ligado na programação, tem sessão legislativa, tem eventos, então fique sempre ligado, se informando sobre as notícias da cidade também. E na próxima semana nós vamos retornar com Cidadania. Até lá!